Olá, bom dia, feliz sábado, meu querido amigo. É muito bom ter você aqui conosco. Nós estamos abordando um ponto muito interessante dessa nossa lição, que vem tratando como tema fortalecendo nossa mente. Nós vamos entender um pouquinho mais como fortalecer essa importante parte, né, do nosso corpo, que é a nossa mente. O texto base fala assim: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. 2 Pedro 3:1. O texto inspirado. Devemos sempre relembrar e contar nossas bênçãos. Devemos reuni-las e gravá-las na memória. Que tipo de arquivo você gravará nela hoje? Aqui vem fazendo um apelo, né? Aqui o apóstolo Pedro, ele vem fazendo um apelo. Olha, queridos irmãos, eu estou enviando já uma segunda carta para vocês, na qual eu quero que vocês prestem muita atenção na importante mensagem que eu tenho para vos falar. Um apelo à nossa memória. Aqui vem trazendo um ponto muito interessante, que o apóstolo Pedro, ele fica preocupado. Naquela época estavam aparecendo falsos ensinadores, falsos mestres, né? Falsas doutrinas na igreja, e Pedro, ele se preocupava com isso. Então ele encarecidamente ele se dirige aos irmãos da igreja a tomarem cuidado com essas falsas doutrinas, com essas falsas heresias. Será que hoje em dia nós não temos essas heresias, esses falsos ensinamentos, essas falsas verdades em nosso meio? Nós devemos tomar muito cuidado. A questão 2 fala o que devemos gravar na memória. Nós sabemos que muitas coisas estão em nossos pensamentos. Nós sabemos que quando uma pessoa namora, a primeira coisa que vem na mente da pessoa é 24 horas por dia a namorada, o namorado. Quando uma pessoa está devendo ou está endividada, a primeira coisa que vem na cabeça dessa pessoa é sobre como ela vai pagar aquela dívida. O que ela vai fazer? Entra o desespero. Mas não é esse o tema que está abordando aqui. Aqui nós devemos colocar em prática, principalmente, a palavra de Deus. É a única e mais importante memória que deve estar gravado no nosso coração, na nossa mente, dia após dia. Se nós não estivermos com os nossos pensamentos voltados, ou com a palavra de Deus voltada para o nosso coração, para a nossa mente, infelizmente, dificilmente, nós vamos conseguir vencer, nós vamos conseguir lidar com as artimanhas do inimigo. Aqui na 3 nós falamos um sinal muito importante, né? Um sinal profético cumprido. Que sinal profético é esse que vai tratar um pouquinho mais nessa lição aqui? Aqui falando o que está ocorrendo nos últimos dias, nós sabemos que muitas pessoas são influenciadas, são levadas a serem influenciadas por pessoas. Nós chegamos à conclusão que para nós sermos influenciados para alguma coisa ruim, a pessoa deve estar com uma máscara com chifres, né? De forma bem escancarada, mas no contexto que nós estamos vivendo não é bem assim. Nós sabemos que existem milhares de pessoas que usam a sua influência para corrigir ou para ditar o que nós devemos ou não devemos fazer. E Pedro, no tempo que ele vivia, ele já se preocupava com isso. Paulo já se preocupava com esses falsos ensinadores, com esses falsos mestres, com as heresias que ocorriam na igreja. E algo muito importante que vem citando aqui é que aparecerão escarnecedores. O que é um escarnecedor? O escarnecedor é aquelas pessoas ou aquela pessoa que pega a verdade e deturpa ela da maneira mais ridícula, de maneira desprezível. Alguém que zomba na cara da palavra de Deus. E isso tem acontecido. As pessoas têm pisado, jogado por terra e até feito coisas com a palavra de Deus que, infelizmente, o nosso próprio Deus se desagrada. Algo muito interessante que cita na notinha é: e as dúvidas, em vez de consideradas, se tornam fatos para aqueles que as alimentam. Algo muito interessante é que essas pessoas colocam em nosso pensamento, em nosso dia a dia, dúvidas. E quando nós começamos a alimentar, poxa, será que é realmente isso?
infelizmente, nós chegamos a um declínio, a um ponto que nós abandonamos a verdade. Nós vamos agora para quarto tópico, inspiração direcionada. Nós vamos entender um pouquinho mais sobre que inspiração direcionada é essa. Além de enfraquecer e sabotar a autoridade das Escrituras Sagradas, qual é o foco principal e crescente que nesses últimos dias o inimigo ele tem colocado em nosso meio? Por anos ou por séculos, nós encontramos o inimigo destruindo, banalizando de forma ridícula, de forma baixa a palavra de Deus. Mas principalmente nós encontramos também o inimigo, ele querendo destruir a fé dos nossos queridos irmãos. Ele querendo derrubar, passar a rasteira na perna dos nossos queridos irmãos. Nós devemos tomar cuidado. Nós sabemos e devemos ficar atentos que o inimigo ele está bramando como um leão, querendo nos destruir, querendo nos derrubar, querendo tirar essa fé que nós adquirimos através da palavra de Deus. Nós sabemos que as pessoas, os guardadores do sábado, os guardadores da lei, os guardadores da mensagem do terceiro anjo, têm sofrido grande perseguição nesses pontos. 5. Valorizando as mensagens para hoje. Querido amigo, qual será a mensagem que nós devemos valorizar? Qual será a importância que nós devemos valorizar? Nós entendemos e vemos que nessa pergunta a principal mensagem e a principal valorização que deve estar em nosso coração é a palavra de Deus. É a fé que um dia nós adquirimos através dos estudos, através de um irmão que nos transmitiu essa importante mensagem. A mensagem do sábado, talvez. A mensagem sobre a nossa alimentação. A mensagem sobre como nós devemos fazer para servir melhor o nosso Deus. Então nós devemos pegar essa nossa fé, pegar esses nossos entendimentos e se firmar neles. E se há alguma falha, nós devemos verificar unicamente e somente na palavra de Deus. Então nós acabamos de ver algumas maneiras importantes de fortalecer a nossa mente. Muitas são as maneiras de fortalecer a nossa mente. Fazer exercícios físicos, fazer a leitura, que é o ponto essencial que nós estamos tratando aqui. Nós sabemos que através da leitura nós conseguimos gravar e memorizar essas importantes mensagens. Então o desejo que eu tenho para mim e para você hoje é que nós possamos dedicar tempo à leitura, à palavra de Deus. Que nós possamos dedicar os momentos preciosos da nossa vida diária a entender e estudar um pouquinho mais a palavra de Deus. Que Deus abençoe você.